Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Ouvintes amados, o Senhor vos abençoe enquanto nós estamos meditando sobre a sua palavra. Há um engano muito grande no mundo em relação aos pregadores que pregam coisas duras. Parece que eles estão ofendendo as pessoas, mas já afirmamos e queremos reafirmar: é engano do povo que contesta e acha que o pregador que prega duro contra o pecado não está agindo corretamente, não deveria fazê-lo, não tem o amor de Jesus. Não, isto não é assim, é justamente ao contrário. Na verdade, todos os pregadores deveriam aproveitar todas e quaisquer oportunidades para combater o pecado. Se eles são verdadeiros pregadores do Evangelho, devem levar a cabo o objetivo disto: é combater o pecado até as suas raízes. E nenhum pregador deve ter um povo seu particular, a quem somente aquele povo ele tem direito de corrigir. Não. Se ele é enviado de Deus, então ele é um enviado a todo o povo que chama pelo nome de Deus. Deus não poderia mandar um profeta, um pregador, simplesmente para um grupo. Caso contrário, esse Deus estaria dividido. Teria classificações lá nos céus para o grupo A, grupo B, grupo C e assim por diante. Deus, quando manda um mensageiro levantado diretamente por ele, manda para todos que chamam pelo seu nome. Um mensageiro enviado por Deus é a resposta da oração do povo de Deus. Em todas as alas religiosas existem filhos de Deus. Portanto, estes filhos devem ouvir a voz de Deus quando Ele, o Senhor, envia o seu mensageiro. Portanto, amados, não se aborreçam. Nós fazemos um pedido nesse instante, como Paulo fez: suportem a minha loucura, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, para vos apresentar a Cristo como a noiva imaculada, sem ruga. E estamos pregando um evangelho que nós mesmos temos de ser sujeitados a ele. Sujeitar os nossos próprios corpos, a nossa vida, para que possamos pregá-lo. Então devemos estar sujeitos àquilo que pregamos. O profeta diz que ele não pediria ninguém para fazer coisa alguma sem que ele mesmo estivesse disposto a fazer aquilo. E Jesus disse que você deve fazer aos homens aquilo que você quer que os homens façam para você. Então, é uma boa conclusão
que nós tiramos logo de início nessa meditação. Vamos lembrar daquele fato importante e muito profundo para a vida cristã, de que por um homem entrou o pecado, mas por um homem superabundou a graça. E agora, ouvintes, prestem atenção, parem um pouquinho, escutem isto e vocês concordarão com a verdade. Ninguém pense que haverá misericórdia de Deus maior do que esta, o sacrifício de seu Filho lá na cruz, no qual devemos crer com uma fé genuína. Não devemos esperar em misericórdia alguma de Deus depois da morte, depois que partimos daqui. Porque toda a misericórdia de Deus tem sido manifestada através de seu Filho, do sacrifício de Jesus. E se o homem não crê nesta misericórdia, não aceita essa misericórdia agora, não resta nenhuma oblação para ele. Se o homem pisa no sangue de Jesus Cristo, desprezando o seu sacrifício agora, às vezes mentalmente, de palavras o homem não faz, mas a sua vida mostra que ele está desprezando o sacrifício de Jesus. Então, guardem isso. Toda a misericórdia de Deus é manifestada ao pecador agora. Naquele dia, ninguém pode clamar de Deus e esperar dele misericórdia. Vamos lembrar da meretriz Raabe, que pediu misericórdia e alcançou a misericórdia, mas ficou debaixo da misericórdia. Por isso o juízo não pesou sobre ela, embora sendo uma meretriz. Não importa quem seja você, peça misericórdia, que você alcançará a misericórdia. Essa misericórdia não é se abrigar em uma organização religiosa, não é se abrigar na minha igreja, mas sim no sacrifício de Jesus Cristo, pela fé que o próprio Espírito Santo introduz no coração do pecador arrependido. Sacrifício de Jesus Cristo é o sacrifício de Deus. Então a expressão máxima do amor e da misericórdia de Deus está no seu sacrifício. Então, não espere misericórdia naquele dia. Não pense que qualquer intercessão a seu favor depois da morte possa lhe valer por terceiros que fiquem aqui na terra. Se você rejeita aqui, você vai como quem rejeitou mesmo a misericórdia e acabou. Está selado o assunto e posso provar isso nas Escrituras. Agora, Paulo está falando à igreja de Tessalônica na sua segunda epístola, capítulo 1. É a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. No versículo 3, ele diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Parece que estou mudando de assunto, mas não. Eu quero mostrar para os meus ouvintes amados que, uma vez escolhendo a misericórdia de Deus, está escolhendo a porta estreita, o caminho espinhoso. E há muitos que se escandalizam, como Jesus disse na parábola da semente, e não suportam as lutas e deixam-se levar e tombam no caminho. Mas vejam o que Paulo está falando: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé
em todas as perseguições e aflições que suportais. Ó, meus ouvintes, aqui está um homem de Deus, um profeta de Deus, cheio do Espírito Santo, dizendo que podia gloriar-se daqueles crentes daquele dia, daqueles crentes da Igreja de Deus, da Igreja de Cristo, da Igreja verdadeira do Senhor, que estavam em Tessalônica. Isto por quê? Porque eles estavam alcançando grandes posições diante dos homens? Não. Aí está o engano de quem quer encarar o cristianismo como uma coisa que só nos traz sombra e água fresca. Já houve doutrina moderna. A doutrina moderna. Não é pentecostal. Doutrina moderna nos Estados Unidos, que diz que aquele que não tem pelo menos 2 Cadillacs, o Cadillac é um dos automóveis de mais luxo. Então, aquele que não tem pelo menos 2 Cadillacs, Deus não tem abençoado. Oh, mas que engano terrível. Porque eles são dizimistas fiéis e oferecem muito para missões. E Deus fez uma promessa que abençoaria, não é? Mas aqui está o engano. Eles pensam que bênção de Deus se refere somente às coisas materiais. Nem sempre coisas materiais são bênçãos de Deus. Nem sempre a prosperidade do homem significa bênçãos de Deus. Pelo contrário, às vezes é uma grande maldição. Eu tenho encontrado mulheres chorando, que vêm para mim ajudá-las, dizendo: enquanto éramos pobres, eu lutava com tudo que tinha com meu marido. Quando ficamos ricos, quando ele alcançou posição, então agora ele não é mais aquele esposo que eu tinha antes. Ele já arrumou inclusive até outra família. Eu preferia ter ficado pobre como estava e feliz com o meu marido como era antes. Bom, nem toda nuvem negra é sinal de desaprovação de Deus. Você sabe, olha uma nuvem negra ali, ela na verdade causa espanto. Ela parece que não está trazendo coisa boa. Não, está sim. Ela está trazendo chuva para a terra, para regar a terra, para que a terra possa produzir fruto, alimento. Você olha aquela nuvem bonita ali, limpa, ornando os céus. O que traz ela de benefício para você? O mundo está enganado em relação a estas coisas. Então Paulo estava se gloriando daquela igreja, daqueles crentes que por causa da constância e fé, em todas as perseguições e aflições que suportais, estavam firmes. O que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Aos Filipenses ele disse assim: e a vós vos foi concedido. Agora os meus ouvintes pensam nisso, o que é uma concessão. Concedido, não somente crer nele, isto é, em Cristo, mas como também padecer por ele. Isso é um privilégio, é uma concessão de Deus. Ele continua aqui aos Tessalonicenses: se de fato é justo diante de Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Agora eu pergunto com os meus ouvintes: quando será esse alívio, Jesus? Quando? Mas vejam só, um povo que tem negado ao mundo e que tem demonstrado uma constância e fé, vem sobre esse povo a perseguição e aflição?
E quem estava perseguindo esse povo? Eram os pagãos? Não. Não eram os pagãos, sempre foram os religiosos. Sempre foram aqueles que até mataram, cuidando de estar fazendo um serviço para Deus. É um contraste muito grande. Um reino dividido? Não. Então aquele outro lado não pode ser de Deus. Caim não podia ser de Deus matando seu irmão, embora estivesse adorando ao mesmo Deus. Isso é chocante, mas é verdade. Ele não podia ser uma semente original de Deus. Caso contrário, ele não mataria uma outra semente original. Ele tinha que ter vindo do maligno mesmo, como disse São João e como disse Jesus, que quem semeou o joio foi o diabo. Jesus usou esta expressão mesmo. E ele próprio interpretando a palavra do joio e do trigo. Eles dizem que não há duas sementes. Mas como não há? Se Jesus disse que há, o joio e a do trigo. Isso é representando o quê? Essa erva que nasce aí no campo? Estaríamos cegos, irremediavelmente cegos, se não pudéssemos ver essas duas sementes. E como Caim perseguiu Abel e o matou, assim tem feito a falsa igreja durante as eras. E eles estavam sofrendo perseguições. Mas tem uma coisa, vamos buscar a resposta daquela pergunta. Quando seremos aliviados? Eu estou lendo agora para responder essa pergunta em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo e tomar vingança. Ah, minha irmã, meu irmão, fique quieto, fique quieta. Tem quem vinga pela igreja de Cristo. Ela não é um defunto sem choro, como dizem por aí. Ela não é uma órfã. Ela tem um pai que quer que todos se arrependam. Mas veja assim, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Crido no testemunho de quem? Dos apóstolos. Crido na mensagem de quem? Dos apóstolos. Porque essa doutrina dos apóstolos é o fundamento da igreja de Cristo. Quando o homem despreza o que o apóstolo ensina, o que o profeta de Deus ensina, está desprezando a Deus. Quando o homem desobedece o que o apóstolo ensina, o que o profeta de Deus ensina, está desobedecendo a Deus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Agora, antes nós estávamos também em desobediência. Mas quando deveríamos nos arrepender? Depois da morte? Não, agora enquanto a misericórdia está sobre nós. Arrependamo-nos todos dos nossos pecados. Pedro disse, convertei-vos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.